Oi! Olha a minha felicidade aqui. Eu praticamente quase posso dormir nessa cama. Que coisa mais amada, essas caminhas. Elas são lindas, maravilhosas. E eu tô muito encantada com esse projeto. Foi um projeto assim, de muita labuta, faz a peça piloto, desfaz, desfaz até que a gente acertou. E aí trabalhamos com as estampas nelas, né? Então assim, é muito legal de costurar, muito show. E assim, o prazer de ter conseguido fazer uma caminha, a conquista de ter vencido o desafio, foi assim fantástico. Então assim, gente, aqui está a nossa coleção de camas, tá? E eu apresento com muito orgulho para vocês. E aí vou mostrar todo o passo a passo para vocês com essa caminha ali, tá? Eu vou costurar ela. Tem vários acabamentos, tem acabamentos com vivo, acabamento com pompom, aquele lá que é um acabamento só de dobrar em cima. Então, para vocês optarem qual acabamento que vocês querem, tá? Tudo explicado no vídeo, é só me seguir, certo? Vamos lá? Gente, olha, assim vem a disposição das peças da caminha, tá? Então, assim, hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo de como a gente costura ela. Todas elas vêm com um brinquedinho, tá? Que a gente chama de naninha. Aqui vem o chaveirinho pro dono do cachorrinho. Vem os brinquedinhos do aqui, cachorrinho, ossinho. Então, todas elas, a gente fez isso para complementar esses espaços que depois não tinha como a gente aproveitar eles, tá? Então, é um brinquedinho legal e que todos os cachorrinhos e gatinhos gostam, certo, gente? Então vamos lá pro passo a passo? Depois que vocês refilaram as peças, vocês têm que fazer os enchimentos, tá? Aproveitar as medidas antes de costurar e fazer os enchimentos com o TNT e as fibras, certo? Deixa prontinho para depois fazer a caminha. Gente, então, olha, eu refilei todas as peças, tá? Eu fiz com a tesoura de picotar, porque depois na hora da gente fazer o acabamento, o virado, não precisa fazer aqueles piquezinhos, tá? Então, isso facilita um monte. Antes de começar, então, eu fiz várias caminhas com várias opções de acabamento. Uma delas foi com o espaguete, que eu forro ele com viés de boneon, tá? Eu uso, pra fazer isso, eu uso o calcador. Esse aqui, ó, que tem as canaletas onde corre o espaguete, tá? Então eu uso ele. Eu vou fazer com uma linha aqui qualquer, só pra vocês verem como é que eu faço. Ó, digamos, eu faço assim, né? Eu forro o espaguete com viés. O ideal é sempre costurar com a linha da mesma cor do viés, tá? Porque depois, na hora de fazer o acabamento, pode aparecer. Aí, o que eu faço, então? A caminha, no caso, tá aqui, tá? Eu boto ele pra dentro, assim, aqui. Nunca pra fora, assim, no fio, sempre pra dentro, tá? Eu coloco aqui. Eu vou costurar ele, então, na caminha. Vamos pensar que aqui é a caminha. Costurei ele na caminha, tá? Sempre quando costurar também tem que... Não coloca muito na beirada pra ficar um espaço aqui. Agora eu vou costurar o outro lado da caminha, tá? Que é o... Digamos assim, que é o lado direito, lado avesso, né? Aí eu boto aqui, ó. E o calcador vai correr em cima, ó. Tá? São formas de fazer o acabamento da cama. Aí vai ficar assim, ó. Toda a borda da caminha vai ficar com... porque vai dar mais estrutura, tá? Então, toda a borda da caminha vai ficar assim. Por que eu falo de costurar com a cor da mesma linha do viés? Porque às vezes pode aparecer um pouco aqui a linha, se ela é diferente, tá? Então, essa é uma das formas. A outra forma que vocês podem fazer, em vez de fazer com esse espaguete, vocês podem fazer com cordãozinho. Esse cordão aqui que a gente tem aqui na loja mais grossinho. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais
maleável e um pouquinho mais achatadinho, mas ele fica um acabamento bem bonito também, ó. Vocês podem ir forrando o cordãozinho assim, tá? Ó. Ó, tá? Forrou o cordãozinho, da mesma forma, coloca ele aqui, costura. Ó, costurada, tá? A gente também bota de novo o outro lado da caminha. Ó, o viés, o calcadorzinho vai correr em cima. Ó, tá? Então, aqui é com cordãozinho, ele fica... O que acontece? O cordãozinho fica mais achatadinho, assim, em relação, ó, ao espaguete. O espaguete fica mais arredondado e o cordãozinho fica mais achatadinho, mas também dá um acabamento muito bonito. E aí vocês podem ver qual que vocês gostam mais. A outra forma é, eu coloquei pompom. Aí, pra costurar o pompom, tá? Eu uso o calcador de zíper, o estreito, tá? Por que eu uso o estreito? Aí não esquece de regular a agulha, tá? Porque eu já comecei a costurar com a agulha batendo aqui em cima. Tem que regular a agulha pra ela vir pro ladinho, né? Aí assim, ó, a gente vai costurar então o pomponzinho, tá? Então primeiro costura todo o pompom em toda a volta da caminha, ó. Vai assim... Ele não vai pegar nas bolinhas, tá? Uma ou outra bolinha que tiver pra cima, vocês ajeitam a bolinha do pompom. Ó. Costurou o pomponzinho também, ele é virado pra dentro, como tá aqui, não pra fora. Aí costura a caminha em cima, tá? A outra parte, assim. Vocês podem costurar por esse lado aqui, porque daí vocês vão se baseando aonde tá a costura. Que daí não tem problema de costurar, porque aqui a gente tem que ser, é diferente, né, o calcador, ele vai costurando na beiradinha do pompom. Costurado assim, tá? É só virar, tá? Aí toda a caminha vai ficar com o pomponzinho assim, ó. O importante é costurar com a linha da cor do pompom, tá vendo? Porque senão aparece ali, ó. Ó. Aí não fica bonito o acabamento. Então, toda a caminha vai ficar com esse pomponzinho em volta. Certo, gente? São opções. E hoje eu vou mostrar mais uma opção de acabamento, que é o que eu vou fazer essa caminha, pra vocês verem o passo a passo. Eu vou mostrar essa opção aqui, essa opção aqui hoje, que é uma opção que não vai nenhum tipo de acabamento em volta. É só costurar, desvirar e fazer um pesponto, tá? Então, essa caminha eu vou fazer desse jeito aqui hoje, certo? Assim, então nós vamos trabalhar a parte interna da nossa caminha, tá? Então essa aqui tem os escritos, então nós temos que botar ele na ordem, tá? Então assim, ó, a parte de trás é a mais larga e as laterais são a mais estreita, mas nós temos que prender as laterais na parte de trás. Assim, aqui dorme o doguinho mais lindo do mundo, então a gente costura aqui, ó, tá? E o do mundo vai ficar na lateral ou na interna da caminha. Então, vamos costurar essa parte aqui. Então, ó, a frase tá completa. Agora, a gente vai colocar a parte da frente da nossa caminha, que é essa aqui, curvada. Coloquei a parte da frente, mas eu costurei ela só de um lado. A gente não vai fechar tudo, tá? Porque agora nós vamos colocar um zíper em toda essa parte aqui, né? Então, nós vamos medir, a gente vai pegando o zíper que nós vamos usar, tá? A gente vai fazendo assim para ver a quantidade de zíper que a gente vai precisar, tá? Então, toda essa parte aqui,
nós vamos colocar um zíper de fora a fora, que é o zíper que abre por dentro para tirar as almofadinhas que a gente faz, né? Porque depois tu pode lavar a caminha e colocar os enchimentos de novo. Então, assim. Ó. Tá? Então, aqui. Aí, no caso, deu aqui. Só que a gente não vai cortar exatamente aqui. Nós vamos diminuir, porque a gente tem que fazer uns acabamentos nas pontas, tá? A gente vai diminuir 8 centímetros, que vai ficar 4 para cada lado. Então, na verdade, nós vamos cortar, vamos diminuir aqui 8 centímetros. Aí, a gente vai cortar o nosso zíper aqui, tá? O nosso zíper tá cortado, agora a gente vai colocar os cursores nele, certo? Vamos colocar um cursor em cada lado, em cada ponta. Certo? Aí, agora a gente vai fazer, então, o acabamento da ponta do zíper. Então, nós vamos fazer o acabamento do zíper. A gente vai pegar, que são essas pecinhas que vem aqui. A gente vai dobrar assim. Dobra no meio aqui. E a gente vai colocar o zíper aqui dentro, tá? Assim, passando aqui 1 centímetro, mais ou menos. Vai dobrar assim. E nós vamos fazer uma costura aqui, tá? Eu costurei aqui os acabamentos do nosso zíper. Eu vou cortar até aqui a beiradinha. Cortar aqui desse lado também. Tá? E agora a gente vai fazer o meio do zíper. Nós vamos pegar aqui, ó, juntar aqui pontinhos e vamos achar o meio dele. E vamos fazer um pique em cada lado dele, tá? Achando o meio, a gente vai agora ver o meio aqui da nossa cama. A gente vai juntar as beiradas, ó. Tá vendo? O meio da nossa cama é aqui, nessa costura, tá? Então, nós vamos colocar o zíper, que é na parte de baixo, não é a parte que contorna a cama em cima, é a parte de baixo. Então, nós vamos botar, vou abrir aqui essa costura aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso zíper aqui, ó. Tá? E aí a gente vai alfinetar todo ele pra depois nós costurarmos. Ele assim, ó. O dentinho do zíper, ó, já tô passando errado pra vocês. É do lado direito, aqui, ó. Tá? O dentinho do zíper virado pro direito do tecido, certo? Vamos alfinetar tudo e costurar. Tá todo alfinetado, agora eu vou passar a costura, então, com o calcador de zíper. Gente, o zíper tá costurado, agora a gente vai fazer isso aqui. A gente vai rebater a costura, vai fazer um pespontado aqui, tá? Vamos fazer todo ele assim, certo? Eu vou fazer e mostro pra vocês daí. Todo ele pespontado, certo? Agora a gente vai unir os outros dois lados que a gente não uniu antes, tá? Nós vamos fazer aqui, vamos costurar ele aqui, certo, gente? A nossa caminha tá toda costurada. A parte interna dela, ó. Tá? Ó. Certo? Agora a gente vai fazer a parte externa, tá? Então, agora vamos trabalhar a parte externa da nossa cama. Então, aqui a parte de trás, a parte da frente e as laterais. As laterais a gente vai colocar assim. Aí você pode escolher o sentido do cachorrinho assim, o lado que você quer botar, ou esse lado aqui, esse desse lado. Isso tanto faz, porque eles estão se olhando aqui um pro outro, né? Então, você pode emendar assim as partes de trás, tá? Cuidado só para não emendar um virado de perna pro ar, tá? Vamos emendar, então, as partes de trás. Tá, gente? Ó, emendei as laterais no fundo da cama. Agora, a gente vai emendar a parte da frente, né? Aqui a gente vai emendar assim, tá? E também aqui. Esse nós podemos fechar já as duas pontas, tá? Toda costurada. Agora, nós vamos juntar as duas partes. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar direito com
direito. Sempre que nós vamos juntar aqui nas costuras, a gente vai abrir ela, tá? Pra ficar, ó. Aí a gente vai alfinetar. Vamos alfinetando elas. Juntar tudo direitinho. Então, ó, eu alfinetei a costura com costura e depois eu fui fazendo assim, a mesma coisa aqui na lateral, ó. Tá? Costura com a costura e depois eu vou colocando os alfinetes aqui. É importante alfinetar porque o tecido ele desliza aí embaixo do calcador da máquina. Qualquer escorregadinha já fica ruim depois pra colocar ele de novo alinhadinho, sabe? Então é mais seguro, porque é uma peça muito grande para manusear na máquina, né? Ó, gente, tudo alfinetado, tá? Agora a gente vai fazer a nossa costura. E aqui, cuidar para fazer bem certinho, tá? Então aqui, nessa volta aqui, principalmente, tem que ir mais devagar. Gente, ó, eu fiz a costura, agora eu tô tirando os alfinetes, tá? Os alfinetes, agora a gente vai desvirar, tá? A nossa caminha. Nós vamos desvirar toda ela aqui e vamos depois ajeitar as costuras, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Depois a parte do pesponto, aquela que eu mostrei que eu ia fazer, tá? A gente vai desvirando assim, tá? E já vai ajeitando aqui assim. Vai botando os alfinetes, tudo direitinho, tem que ajeitar bem ali. Pra nós poder fazer um pesponto bem parelhinho, tá? Então aqui, ó, tem que ir fazendo isso aqui, tá? Com calma. Ó, tá todo ele alfinetado. Agora a gente vai fazer um pesponto. Eu vou com a largura do pesponto, eu vou me basear sempre pelo calcador aqui, correndo bem em cima na beiradinha da nossa caminha, tá? Então a nossa caminha foi pespontada, a gente vai abrir ela assim, tá? E nós vamos fazer isso aqui, ó. Essas costuras aqui, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos juntar elas. Aqui, ó. Assim, ó, tem que fazer bem, juntar bem, dobrar bem aqui, ó. Vamos juntar elas aqui, tá? Aí a gente vai passar uma costura. Deixa eu botar um alfinete aqui. Peguei um alfinete torto. A gente vai passar uma costura, vai unir as duas partes. É uma costura de 10 centímetros aqui no meio, tá? Nesta parte aqui, deixa eu mostrar a outra parte. Todas as partes da caminha, vocês vão fazer isso. Por que isso? Meu alfinete não tá bom. Por que isso? Porque aqui é onde vai dividir as almofadinhas que vão dentro. Elas não vão passar pro outro lado, entende? Que elas vão ficar cada uma no seu lugar, as almofadinhas. Então, todas esses cantos, essas laterais aqui da cama, nós temos que juntar, tá? E fazer isso, ó. Tá vendo, ó? Todas elas, as quatro emendas, nós temos que juntar elas e passar uma costura de 10 centímetros no meio, para evitar que a almofada daqui vá para a almofada do lado, tá? Eu vou fazer e mostro. Eu fiz a costura de 10 centímetros no meio de todos. Daí a gente vai virar assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? Que fica... Ó. Ó, fica bem certinho. Por que que tem que dobrar bem direitinho ali em cima? Pra não ficar, tipo assim, ó, empapuçado aqui, assim, ó, sabe? Por isso tem que... Naquela dobra que a gente faz, tem que unir bem as pontas, ó. Ó, fica bem assim. Aí aqui dentro, ó, tá vendo? Ó, o refil não vai passar pro outro lado. É o seguinte, nós vamos unir aqui embaixo, tá vendo que tem essa distância? Mas isso tá certo assim. Agora a gente vai costurar, nós vamos juntar aqui, tá? As costuras. Costura aqui com costura e nós vamos ir botando alfinete e a gente vai costurar o zíper agora aqui nessa parte de fora, tá? Ele vai ficar assim mesmo, parece que tá sobrando forro, mas não, porque depois com o enchimento ele fica certinho. Gente, unido o nosso zíper, tá?
A gente vai fazer o meio, nós vamos juntar, ó, costura com costura e a gente vai marcar aqui. Podemos fazer um pique ou com a caneta, tá? Aqui, ó, esse meio dessa peça aqui. Agora o meio desta aqui, tá? Ó, a gente vai fazer todos eles, vai marcar os nossos meio, porque depois vai facilitar na hora de nós, ó. Tá? Vamos fazendo o meio disso aqui. O meio, tá? Da lateral da caminha, nós vamos fazer o meio também aqui da parte do fundo da caminha, tá? Vamos fazer o meio de todos os lados. Certo? Então agora nós vamos costurar o fundo da nossa cama. Aqui é a parte que tá escrita certa. Então nós vamos agora pegar aqui, tá? Aqui a parte da frente da caminha. A gente vai alinhar aqui, ó. Colocar o alfinete. Quando colocar o alfinete, tá? Coloca pique com pique, certo? E com os alfinetes bem pertinho assim. Aqui na lateral, tá? Vai sempre fazendo assim, tá? E vai colocando os alfinetes. Eu vou colocar e mostro pra vocês, tá? Então é assim, tá? A gente vai alfinetando, ó. Todo ele, nós vamos alfinetar, todo ele em volta, assim. Tá vendo só? Ó, tá todo ele alfinetado, ó. Ah, então, a lógica é, o fundo tem que estar assim, a parte de dentro tem que ficar pra dentro e a parte de fora pra fora, tá? Aí aqui a gente junta o canto com canto e depois a gente vai fazer aquela curva ali, tá? Então, vamos começar agora a costurar tudo em volta. Como ele tá alfinetado bem pertinho um do outro, antes de nós começar a costurar, nós vamos abrir o zíper todo da cama, tá? Porque daí, ó, abre com cuidado pra não tirar os alfinetes, tá? Ó. Todo ele vai abrindo. Toda a volta. Por que isso, ó? Porque daí agora, essa parte aqui vai ficar assim, soltinha, e vai facilitar a gente fazer as costuras. Porque senão aqui nessa curva fica muito grosso, sabe? E aí tem uma parte a mais do zíper que não precisa estar junto, tá? Então é só costurar assim que daí facilita. Eu comecei a costurar na parte de trás, tá? Então na metade da parte de trás. E é com o calcador de zíper que a gente costura, porque nós estamos correndo do lado do zíper aqui, tá? Gente, eu tô chegando aqui no canto da nossa caminha. Aí nós vamos parar 1 centímetro antes para poder fazer esta volta aqui, tá? Então eu vou fazendo aqui, vocês vão me acompanhar. A gente para aqui, ó, 1 centímetro antes. E aí agora a gente traz, dobra aqui, tá? Vai fazendo assim, ó, com a mão, porque o cantinho aqui tem o zíper que tá grosso. Levanta o pé da máquina e alinha, sempre cuidando o zíper ali embaixo, ó. E aí vem aqui, tá? Vem costurando aqui. Gente, tá? Quando a gente coloca, assim, a gente vê que tá certinho. Só que como o zíper, ele dá uma... Parece que ele fica meio godê, não sei, franzido, assim. Aí a gente tem que ir levando ele assim, tá? Porque parece que tá faltando na parte de baixo, mas não tá faltando, certo? Então tem que ir levando ele assim, meio que franzindo um pouquinho, tá? O puxador, tá? Então a gente tem que levantar, deixa a agulha abaixada pra segurar o tecido, levanta e passa o puxador pra lá, tá? Aqui quando a gente faz esse canto, quando vai passar com a máquina, tem que baixar assim com a mão, tá? Aí fica mais fácil de fazer esse contorno aqui, ó. Sabe que nesse canto, ó, tu baixa assim com a mão, bem baixada assim, daí fica mais fácil. E aqui quando eu falei do zíper, que ele fica um pouquinho, parece que falta a parte de baixo, eu vou fazendo assim, ó. Ó, eu vou empurrando ele um pouquinho assim, tá?
Que daí fica bem certinho quando chega aqui na ponta, tá? Quer ver? Eu vou chegar aqui no canto de novo, pra vocês verem. Porque é bem assim, ó, é bem chatinho de fazer. Quando a gente tá fazendo a primeira peça, a gente não tem domínio, né? Então, para 1 centímetro antes, vira aqui. E aí, aperta o zíper assim, ó. Amassa ele aqui, ó. Ó, aperta bem aqui ele aqui, ó. Bem apertado, tá vendo, gente, ó? Assim, ó. Bem apertado. E aí, vem fazendo com a mão, assim, ó. A volta, tá? Tem que apertar ele bem, tem que dominar ele aqui. Aí, ele dá certinho aqui, tá? Ó. Vem fazendo... Aqui é porque tranca, às vezes, o pezinho. Pega na beirada ali. Ó, viu? Aí ele vai, tá? Gente, então daí vocês revisam os cantinhos, ó. Ficou bem costuradinho, tá? Vão revisando ele pra ver se o zíper não ficou, assim, muito perto dos dentinhos. E a parte que eu disse que fica bem dura, bem ruim de costurar, é essa parte onde tem a emenda aqui do acabamento da ponta do zíper, tá? Costurado, ó. Aqui bem certinho nos cantinhos, tá? A gente vai deixar essa parte assim dobradinha. E a gente vai pegar o fundo da caminha. Tá ali ele. Na caminha, vocês vão pegar um zíper. Aqui, é nesse sentido aqui, tá? Não é aqui desse lado. É na parte mais larga. E vocês vão fazer um zíper menor do que nem eu falei, ó. Vamos fazer um zíper, aqui tem 60, nós vamos fazer um zíper de 54, pode ser, 54 centímetros. Vamos cortar o zíper e vamos botar o cursor e vamos colocar o acabamento na ponta do zíper, que nem a gente fez ali na parte de baixo da cama, tá? Então, eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês como ficou. Tá, gente, ó, eu fiz aquele acabamento que eu falei pra vocês na ponta, né? Aí, a gente vai fazer o meio do zíper. Ó, vai juntar aqui as duas pontinhas. Aqui, né? Essa parte, tá? Vai fazer o pique. Aqui também nós vamos fazer... Vamos marcar aqui. Vamos fazer o piquezinho, tá? Aí a gente vai costurar o nosso zíper aqui, né? Os dentinhos virados pra baixo. Vamos costurar ele aqui. E depois eu vou rebater, eu vou mostrar pra vocês e fazer, vou virar e fazer um pesponto. O zíper, então, daí nós vamos fazer o que eu falei antes, a gente vai virar assim. Todo ele. E aí a gente vai fazer um pesponto aqui, tá? Gente, ó, feito o pesponto, agora nós vamos tirar esse excesso aqui, tá? Aqui. E agora a gente vai pegar a nossa caminha, tá? Aí assim, ó. A nossa caminha é assim, tá? Olhando daqui de frente, ó, Igor, vem aqui, por favor. Ó. Tá? A caminha tá assim. Nós vamos botar a parte do zíper pra trás. Não aqui pra frente, tá? Porque depois, assim, esteticamente, pode aparecer o zíper. Porque essa é a parte que vai ao refil de baixo. Então, nós vamos botar o zíper aqui, tá? Então, a gente agora vai alinhar aqui, né, as pontas da nossa caminha, tá? Vamos botar alfinete em toda ela. E aí, a gente vai costurar o forro aqui em cima, tá? Então, é a última etapa da caminha para ela ficar pronta, certo, gente? Então, vamos lá. Coragem, que nós vamos chegar lá. É importante alinhar os cantos, tá? Alfinetar. Tá vendo aqui, ó, que parece que tá sobrando, mas não é. O zíper, ele fica estranho, assim, tá? Então, a gente tem que colocar o alfinete e ir dando... encolhendo ele um pouquinho, que vai dar certo, tá? Então,
Alinha as pontas e depois vai ajeitando o tecido. Eu alfinetei pelo lado onde eu já costurei, aí eu vou seguindo essa costura, tá? Então, agora vai ter uns lugares que vai ser bem chato de passar, porque vai ter momentos que vai ter o cursor, ó. E o cursor, ele é da parte interna da nossa caminha, né? Então ele vai estar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí para passar com a máquina tem que ter cuidado, tá? Gente, ó, tá costurado o fundo. Agora a gente vai abrir aqui, ó. E vamos desvirar a nossa caminha, tá? Gente, olha aqui, eu desvirei, ó, os cantinhos, tá? Eles ficam às vezes um pouquinho franzidos, mas é normal, isso depois não aparece. Porque a gente vai colocar agora os enchimentos na nossa cama, tá? Vamos lá, vocês vão me acompanhar para colocar os enchimentos. Ó, gente, então agora nós vamos colocar, tá? As nossas almofadinhas. Tá? Os enchimentos, aí é bom virar a caminha, porque ela tava assim, né, gente? Ela tava assim, ó. Se vocês ir por aqui com o zíper, fica ruim. Vocês viram assim, ó. Tá? E aí vão colocando o enchimento e vão fechando devagarinho para não pegar na almofadinha, tá? Então é bem... Ó, tá? Depois a gente vai colocar, tem que ajeitar bem aqui, ó, a parte aqui da frente que é arredondada. Aí agora a gente vai colocar aqui, ó. Abrir aqui. Não, não é aqui. É aqui. Aqui. A outra parte. Que é a parte do fundo. Agora a gente vira. Caminha. Ó. Olha que bonito que ela tá ficando, tá? Agora a gente vira a caminha aqui, ó, abre essa parte aqui e aí a gente coloca a almofada do fundo, tá? Olha então que espetáculo que ficou a nossa caminha maravilhosa, estão vendo só? E todas essas outras que eu já fiz, tá? Então é só me seguir lá no meu canal para vocês verem o passo a passo, tá? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.